eu volto a fazer de novo algumas perguntas que não foram respondidas. Até agora, o senhor não disse aqui para esse parlamento qual é a proposta que o senhor está negociando, as mudanças que está negociando do Fundo da Amazônia. Também quero saber por que o senhor, em uma entrevista na Globo News, disse que o COFA só tinha ONGs. Como que o senhor caracteriza a ONG? O senhor disse aqui hoje a composição do Conselho Executivo. Eu pergunto, por que na entrevista lá na Globo News só disse isso? Qual que é a estratégia? O que o governo vai fazer no curto prazo para estancar o aumento do desmatamento? Nós não estamos falando de disputa de narrativa sobre os dados apresentados pelos satélites. Nós estamos falando isso. O deputado Capibiribe fez a mesma pergunta, Edmilson fez a mesma pergunta, e mostrou. É ciência, é dado concreto, não é ideologia. Deputado Newton, não é ideologia, é dado concreto. Aliás, deveriam trazer aqui, quando vem um ministro aqui, podia trazer dados concretos, mostrar os polígonos, mostrar, né, o mapeamento, como é que está fazendo a crítica, para não ficar no discurso. Qual a estratégia por trás de anunciar as ações de fiscalização antecipadamente? Para quem chegou agora e para quem está ouvindo agora, essa pergunta eu tinha feito, ele não responde. Mas tem uma estratégia, se avisa quando o bandido vai entrar lá para cometer um crime. Eu estou falando de bandido, não estou falando de quem está fazendo plano de manejo. E quero dizer que conheço o plano de manejo. E acompanhei muitos planos de manejo na Amazônia. Tá? Nós não estamos falando de plano de manejo, nós estamos falando da bandidagem, da grilagem. Tá? E aqui é importante a gente dizer, o Brasil foi um escândalo no mundo inteiro com desmatamento lá em cima. O presidente do governo Lula estruturou os organismos de fiscalização, controle, e fez o desmatamento cair. E o Brasil foi reconhecido por isso e começou a ser reconhecido, inclusive nas suas proposições, que eu falei aqui no início da minha fala hoje. Tudo isso está indo por terra. Como já foi dito aqui, o próprio presidente fala, eu sou o capitão motosserra. O senhor ministro, como todo mundo tem dito, todo mundo na imprensa e o mundo inteiro está falando, o senhor hoje é o melhor ministro da Agricultura no Ministério do Meio Ambiente. Por quê? Porque conceitualmente o Ministério da Agricultura sempre foi para desmatar, para destruir. Estou falando do Ministério da Agricultura. E o Ministério do Meio Ambiente hoje, o Ministério do Meio Ambiente, como ele citou aqui o caso de Cinta Largas, como às vezes pega uma liderança, um indígena Pareci, para tirar foto, o senhor é o office boy desse modelo de desenvolvimento que quer destruir os recursos naturais, comprometer a vida no futuro. O senhor só não se parece fisicamente com o Borba Gato, com o Fernando Dias, com o Jorge Velho. Mas a ação que o senhor faz é o do novo bandeirantismo, entendeu? Que vai lá cooptar, matar, vai cooptar uma liderança em detrimento da organização daquele povo, desrespeitando a entidade e desrespeitando a associação dele. E se não cooptar, faz como se faz, como sempre se fez. Mata. Presidente, vamos pedir respeito ao ministro. Então, as palavras do deputado são tão quanto ofensivas. Tanto é. Eu acho que o ministro não veio aqui convidado para isso. Eu estou com a palavra e a senhora me respeita, deputada. O senhor tem que respeitar o ministro. A palavra e a senhora me respeita. Respeite o nosso convidado. E eu, como paulista, me orgulho dos bandeirantes. Respeite o ministro. Eu só estou dizendo. Sabe se defender com a palavra. Respeite. Eu estou com respeito. Deputado Nilton. Não, o Brasil é um dos países que mais se mata ambientalista indígena e liderança indígena. Tudo mentira. E eu me orgulho dos bandeirantes. O senhor faz uma acusação. O senhor faz uma acusação. Paulista, me orgulho dos bandeirantes. Eu estou com a palavra e gostaria, presidente, que garantisse minha palavra e quero só terminar aqui. Presidência
pede que retire os termos antirregimentais da nossa ata. Continue, por favor, deputado. Presidente, ele acusa que as ONGs impedem licenciamento. As ONGs não impedem licenciamento. Mas aqui eu gosto de falar. Aqui a maioria dos parlamentares da Frente da Agropecuária. Aqui estão todos os assessores do maior grupo de lobby que tem dentro dessa casa, do Instituto Pensar Agro, que recebe e arrecada cerca de R$1 milhão por mês, só para conduzir a política de interesse dos grandes latifundiários, das empresas que produzem agroquímicos e que produzem veneno que vai na comida do... E o ministro, só terminar aqui, presidente, e o ministro hoje faz o papel de office boy dessa estratégia que está matando a agricultura brasileira, matando a biodiversidade, matando o povo brasileiro e dando um tiro no pé no país, porque daqui a pouco nós não vamos nem exportar produto para lugar nenhum. Tá bom. Porque este instituto, e o ministro está cumprindo esse papel, esse ministro está cumprindo esse papel do novo bandeirantismo, acabar com o Brasil, acabar com o povo brasileiro, entregando o patrimônio nacional, falando que as ONGs, interesse internacional o quê? O que está por trás, como disse no início, é o lobby da mineração e que tem interesses que envolve, e logo vai ser apurado, porque vai dar impeachment, inclusive lá no Paraguai, das empresas que estão por trás, né, do acordo entre o governo brasileiro e o governo do Paraguai, o escuso, e esta mesma empresa também está por trás com interesses minerários na Amazônia. E por isso que o presidente e o ministro faz o papel de ajudar no discurso, de viabilizar o interesse do presidente da República de entregar mineração. Com a palavra o ministro para responder. Com a palavra o ministro para responder aos dois deputados. A deputada e o deputado. Deputado, em primeiro lugar, queria dizer que quem intitulou maldosamente, desrespeitosamente o presidente da República como capitão motosserra foi um desses órgãos de imprensa que faz o papel sujo de denegrir a imagem do país. E ele nada mais fez do que fazer uma certa, como o bom humor e o bom caráter que tem, fazer uma crítica leve a esse desrespeito do órgão de imprensa a ele que o senhor repetiu agora. Em segundo lugar, eu não sou office boy de coisa nenhuma. Quem deve saber muito bem de matar a gente em razão de coisas é o pessoal que está envolvido lá no assunto Celso Daniel. Não admito que o senhor me trate desse jeito. Está mudando o assunto, muito bem, ministro. Em segundo lugar, senhor deputado. Ministro, Vossa Excelência não tem... Não, Primeiro, isso não é coisa de ministro. Isso não é coisa de ministro. Calma. Em segundo lugar. Presidente, bota ordem na casa, presidente. Isso é coisa de militante de direita, de extrema direita, fascista. Vamos ouvir o ministro. O ministro tem que se portar como ministro de Estado aqui nesta casa. O ministro está com a palavra. O ministro está com a palavra. Se tem um lugar, aliás, ele só prova, ele só prova outra resposta. Se quer saber sobre invasão de ideologia e não responder. Se o senhor quer saber sobre invasão de terra. Se o senhor quer saber sobre com a palavra o ministro. Se o senhor quer saber de questões de invasão de terra, grilagem e de respeito às áreas, eu recomendo que o senhor vá conhecer uma área lá da região sul de São Paulo. Conhecida, sabe como? Tatolândia. Então o senhor me respeite também nesse aspecto. O senhor é um moleque? O senhor é um moleque? Falta dinheiro! Em terceiro lugar, deputado. O senhor é um moleque? O terceiro que da Tatolândia? Presidente, vai conseguir falar? Em terceiro lugar. Isso é um ataque. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. É um ataque pessoal. Vou responder. É um ataque pessoal. Se houve uma mudança, se houve uma mudança de perfista. O parlamentar está falando em cima de dados. Vamos ouvir. Isso é um ataque pessoal.
Eu quero que ele esclareça. Eu quero que ele esclareça o que é da Tatulândia. Não permita. Aqui não é Isso não é uma direito. crítica Tatulândia não pode falar. Isso não é uma crítica política. O senhor está fazendo um ataque pessoal, ideológico. O ministro... O senhor fugiu do seu caráter. O ministro responder. Caráter técnico, não responde às questões, não responde aos dados. Existem dados. Em terceiro lugar, deputado, vou dizer uma coisa para o senhor. Se fosse realmente uma questão do Ministério da Agricultura, que não é verdade, mas se fosse isso, eu teria grande orgulho de defender uma atividade que emprega as pessoas nesse país e que cuida do meio ambiente e que faz um bom serviço para a nossa sociedade. Então, eu não sou ministro da Agricultura, respeito muito a ministra Tereza Cristina, entendo que nós devemos respeitar e muito a atividade agropecuária e não aceito que isso seja demonizado. Não aceito. O Ministério do Meio Ambiente tem que corroborar o desenvolvimento econômico do país, equilibrando o desenvolvimento sustentável e econômico. Eu estou respondendo todas as suas perguntas, uma por uma. Respondendo nada, o senhor está atacando... O rei da Tatolândia tem que ficar quieto. Eles têm medo das respostas do ministro. Coisa como o senhor fez. Eles têm medo das respostas do ministro. Deixa o ministro falar. Não respondeu o desmatamento, apenas responde, ministro. Todas as suas perguntas, deputado. Não, a falta de respeito foi sua que me chamou de office boy. O ministro ouviu todas as indagações. Vamos ouvir o ministro. Vou terminar de responder as perguntas. Não houve nenhum aviso de ação antecipada por parte do Ministério ou do IBAMA. Se o senhor verificar a informação que consta, vai ver que a informação que foi colocada era de uma operação que já estava em curso. Aliás, se fosse eficaz uma estratégia de dizer uma coisa nesse sentido, de dar informação antecipada, esse seria o sistema mais barato de combate ao desmatamento. Porque bastaria colocar no site do Ministério que eles parariam de praticar o seu crime. É claro que não é esse o objetivo, ninguém tem interesse em informar nada. O que constou no site do Ministério foi a informação de que estava tendo, porque foi questionado por alguns órgãos de imprensa, estava tendo operações de combate ao desmatamento ilegal no sul do Pará. É disso que consta na nota que o IBAMA colocou no ar no seu site. E, por fim, a questão que o senhor perguntou do qual é o plano daqui para frente. O plano daqui para frente é escolher quais são as atividades, discutir essas atividades, fazer avançar a maneira sustentável de exploração da Amazônia. Não tem outro jeito, não tem operação de comando e controle sozinha que dê resultado. Apesar disso, desde o início do ano, nós vimos defendendo a importância de se contratar um sistema de monitoramento em tempo real, com imagens de alta resolução, com precisão de 3 metros, para orientar as ações de fiscalização. Essa é uma estratégia que precisa ser colocada em prática. E foi nesse sentido que nós defendemos, até o momento, essa adoção de uma medida concreta, importante e que vai ajudar a fiscalização. Muitos dos que não querem a contratação de serviços dessa natureza são os que se escondem, muitas vezes, atrás de serviços de ONGs, que estou vendo alguns aí, que são os que usam essas imagens, as mesmas imagens que não querem que nós as contratemos, porque querem ser eles os monopolistas da informação para ficar criticando o país e usando esses dados internacionalmente. O Brasil precisa ter à disposição esses dados para fazer um bom trabalho e prestar contas à sociedade do que é necessário ser feito. E o Acre, ministro? Presidente, o ministro fez uma acusação, uma insinuação como desrespeito. Não tem a réplica, presidente. E eu gostaria que ele explicitasse. Eu queria, presidente, é um desrespeito, presidente. Não fiz insinuação nenhuma. Não fiz insinuação nenhuma. Não tem a réplica, não tem acusação nenhuma. Senão vira bate-boca aqui. Eu queria que o senhor já explicitasse aqui. Acabo de ser informado. O senhor fez uma insinuação do dia foi iniciada e a presidência vai encerrar a reunião. E agradecer o ministro, a presença do ministro. Está encerrada a reunião. Encerrou a reunião.